A reportagem de capa da edição 179 da Revista Oeste é assinada por Silvio Navarro e Ruth Moraes. Com o título O Mosaico do 8 de janeiro, o texto mostra que a cada dia surgem peças que apontam a omissão e a responsabilidade do governo Lula nos protestos em Brasília. E a gente vai acompanhar um trecho na voz de Daniel Vidal. Em junho deste ano, a reportagem de capa da edição 169 de Oeste listou uma série de perguntas que, se respondidas, poderiam jogar luz num lado oculto sobre a atuação do governo Lula nos protestos do dia 8 de janeiro em Brasília. 2 meses depois, mesmo com uma blindagem tenaz, as poucas peças descobertas até agora começam a se encaixar. A investigação sobre as responsabilidades de autoridades na depredação da Praça dos Três Poderes lançou um personagem ao olho do furacão, o general Gonçalves Dias, que chefiava o Gabinete de Segurança Institucional. Dificilmente conseguirá explicar o que fez e o que deixou de fazer. Uma das informações mais importantes que chegou à CPMI e que tem sido abafada é o Plano Escudo, que deveria ter sido preparado pelo GSI para defender o Palácio do Planalto depois de sucessivos alertas de ataques iminentes. Ainda não está claro se foi mal elaborado ou se não foi executado. Mas o fato é que não houve escudo nenhum. Todas as autoridades de Brasília, inclusive de trânsito e transporte rodoviário, tinham informações e calculavam os riscos dos protestos desde o dia 2 de janeiro. O mosaico parece cada vez mais inequívoco. Quando a situação saiu do controle, alguém deixou o desastre acontecer. Bom, e para a gente comentar essa reportagem, vamos a Brasília conversar com a repórter Ruth Moraes. Boa noite, Ruth. Seja bem-vinda. Boa noite, Paula. Boa noite para toda a nossa bancada e para toda a nossa audiência. Bom, parabéns por essa belíssima reportagem de capa e assinada com o nosso craque Silvio Navarro. E cada vez mais, né, Ruth, as provas, há evidências mostrando que realmente esse governo sabia dos atos do 8 de janeiro e nada fez para evitar os protestos em Brasília. E aí, nessa reportagem, vocês mostram que tiveram acesso a uma troca de mensagens entre integrantes da ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência. O que essas mensagens revelam, Ruth? Exatamente, Paula. Essa troca de mensagens, mais especificamente, é entre o então diretor da ABIN, que é o Saulo de Moura Cunha, que na época comandava a Agência Brasileira de Inteligência e depôs a CPMI do 8 de janeiro há algumas semanas. Era entre ele e o general Gonçalves Dias. Essas mensagens, elas datam entre 2 de janeiro até pouco tempo depois do 8 de janeiro. O primeiro aviso que o general Dias ele recebe, ele acontece em 5 de janeiro. É uma mensagem que o Saulo envia para ele falando do risco iminente de manifestações e de depredação em prédios públicos. Vale lembrar que o general Gonçalves Dias ele não estava naquele grupo do CISBIN, que tinha agentes do governo federal e do governo do Distrito Federal, que era um grupo em que a ABIN enviava oficialmente esses informes. No entanto, o próprio Saulo, que comandava a ABIN, encaminhava esses avisos diretamente para o general Dias. Então ele sabia assim, desse risco iminente de manifestações e principalmente relacionado à depredação de prédios públicos. O general Dias era comunicado desde o dia 5 de janeiro. O Saulo começa uma troca de mensagens com ele falando sobre como poderia acontecer a ação da polícia, a ação no caso principalmente do GSI, que era o órgão comandado pelo G. Dias. E o G. Dias, no dia 6, ele mesmo encaminha 2 avisos para o Saulo, mensagens ali, avisos que ele teria recebido em grupos, né, esses grupos que se organizavam, que trouxeram essas pessoas para Brasília. Então o próprio general Dias, além de ser comunicado, ele repassou alguns avisos para a própria ABIN, como quem diz assim, olha, fiquem em alerta, né? Olha o que pode acontecer. Só que depois dele enviar esses avisos no dia 6, ele some, não responde mais o Saulo. O Saulo envia diversos avisos e parece que fala ali sozinho, porque não tem nenhum retorno do general Dias. E o general Dias apenas responde ele na manhã de 8 de janeiro, por volta das 9 da manhã, dizendo vamos ter problemas. E a partir dali, mesmo com o Saulo enviando outros avisos, falando, olha, os manifestantes estão se aproximando, olha, a primeira barreira foi rompida, a partir dali o ministro some e ele aparece só no Palácio do Planalto por volta das 3 horas da tarde, que é quando ele fala que ele sentiu ali que teria de ir para ver o que estava acontecendo. Mas ele foi avisado antecipadamente pelo próprio Saulo Moura.
Para além disso, a reportagem também traz informações sobre o plano escudo, né? O Silvio detalha ali como que é esse plano escudo, explicando como que deveria funcionar para proteger o Palácio do Planalto. Nós também perguntamos, questionamos Lula sobre chega ao aonde está a Força Nacional, né? Que, enfim, a gente não vê a ação da Força Nacional no 8 de janeiro. E também sobre as imagens do Ministério da Justiça, que ninguém sabe onde estão essas imagens, só foram liberadas duas câmeras de segurança, né? E por fim também sobre a missão Araraquara, do presidente Lula, que decidiu viajar para Araraquara apenas na tarde do dia 7 de janeiro. Perfeito. E você acompanha todos os detalhes dessa belíssima reportagem de capa, o Mosaico do 8 de janeiro, nessa edição da Revista Oeste. Ruth, muito obrigada, parabéns pela reportagem, um ótimo final de semana para você. Obrigada, Paula. Boa noite para todos. Bom, e para falar mais sobre essa edição da Revista Oeste, nós recebemos aqui, como todas as sextas-feiras no estúdio, Branca Nunes, nossa diretora de redação. Branca, seja bem-vinda, muito boa noite. Quais são os outros destaques dessa edição? Boa noite, Paula, Fabi, Alexandre, Augusto, Ana. Eu vou só nessa reportagem de capa, né? Uma das coisas que é mais assustadora é o empenho do Executivo em manter escondido esses pontos que continuam nebulosos, né, obscuros. Mas a reportagem do Silvio e da Ruth apresenta o que já se sabe sobre isso. Eu vou destacar aqui a reportagem do Christian Costa e do Gabriel de Arruda Castro sobre o STF, é uma comparação do nosso STF com as Supremas Cortes de outros países. E eles colocam o que existe aqui que não existe em outros lugares. Tem, por exemplo, carro blindado é algo inconcebível. Os jantares, as mordomias, os jantares, as bebidas e tal. E a gente não pode esquecer que os nossos ministros, eles têm cada um funcionário, que são os capinhas, que eles têm a função de carregar as pastas e os livros dos ministros e puxar a cadeira para os ministros sentarem, né? Essa é a função desse funcionário que todos nós pagamos, além de muitas outras mordomias e valores assustadores que vale a pena ler na Oeste. Uma reportagem do Carlo Cauti fala sobre como o PT agora está de olho na Eletrobras. Eles estão querendo reestatizar a empresa de alguma forma. Para isso, contam com a boa vontade do STF, que vai decidir sobre isso. E agora eles também decidiram culpar o apagão. Durante o governo Dilma, que a Eletrobras era estatal, teve dezenas de apagões. Só que agora teve um e eles culpam o quê? A privatização da empresa. O Anderson Scardoelli, também numa reportagem muito interessante, ele fala sobre a entrada da Arábia Saudita no mapa do futebol. Eles, entre vários outros craques, eles levaram agora o Neymar, o Cristiano Ronaldo e muitos outros a preços exorbitantes. Então, o que significa essa mudança no mapa, ampliação do mapa, vamos colocar assim, porque não mudou. Europa, América continuam muito fortes, mas tem uma nova parte do globo em jogo. O artigo que eu vou destacar dessa semana é do Alexandre Garcia. Ele cita vários exemplos nesse artigo que mostram essa desconexão que o Brasil está tendo entre representantes e representados, entre nós, o povo, e os nossos deputados, os nossos parlamentares. Um trechinho que eu queria ler, que é um dado bacana, que é no mês passado, o presidente bateu o recorde de liberação de emendas. Foram 11,8 bilhões, mais que o orçamento do município de Porto Alegre para o ano inteiro de 2024. Os contribuintes suaram para ganhar tudo isso, para pagar tudo isso em impostos. Trabalha-se 5 meses por ano para sustentar o Estado, a pretexto de que ele, a serviço do povo, preste bons serviços de polícia, justiça, ensino, educação e infraestrutura básica. E nós sabemos que não recebemos isso em troca.
quero destacar esses textos dessa edição, Paula. E tem uma belíssima entrevista com o governador Tarcísio de com Freitas. o Tarcísio, claro. Golaço. Nós fomos ao Palácio, eu e o Silvio Navarro. Conversamos com o governador Tarcísio de Freitas, falamos sobre a segurança pública. Ele fala com todas as letras que o PCC se instalou no Guarujá por causa do Porto de Santos e como que o governo está fazendo para combater isso, tanto esse tráfico de drogas, tanto no Porto quanto aqui em São Paulo, na Cracolândia. São diferentes os esquemas, ele explica, está tudo nesta entrevista. Também falamos sobre a polêmica da questão da educação, que todo mundo divulgou, que o Tarcísio queria acabar com o material impresso, colocar só material digital nas salas de aula, não tem nada a ver com isso. É interessante o que ele quer, porque ele quer fazer aula. O São Paulo já trabalha com material próprio, mas compra o livro didático. Ele falou, quando eu falei que eu não queria mais o livro didático, isso deu problema. Então, a gente vai continuar com isso. E eles estão fazendo um trabalho também interessante na educação de São Paulo. Então, tá bacana. Ele fala, inclusive, da polêmica, quando ele falou que nós temos um STF forte, uma democracia pujante no Brasil e o que isso significa. Ele explicou também tudo isso e tá uma longa entrevista.